Bom, pessoal, estou aqui lendo o nosso querido e conhecido e famoso amigo Adam Smith no segundo áudio sobre o livro A Riqueza das Nações. É um livro fininho, o livro 1 foi dividido em vários, né? E tem uma coisa que me chamou a atenção, e o objetivo da nossa leitura, das leituras bimodais, é como se a gente entrasse no supermercado. Estou entrando no supermercado Adam Smith, tem várias prateleiras e eu quero saber o seguinte: dessas prateleiras todas que ele está me oferecendo, os conceitos que ele está me oferecendo, quais que eu vou trazer para melhorar a narrativa da escola bimodal? O que ele vai agregar à escola? O que ele vai reforçar? O que ele vai trazer de novo? Nessa divisão, o que ele reforça? O que ele traz de novo? E o que a gente não concorda. E aí, a partir do momento que você não concorda, tem um reforço pela negativa. Ou reforço pela positiva, ou reforço pela negativa. Ele falou isso, mas eu não concordo, então reforcei. Ele falou isso e eu concordo, reforcei. Né? Ou ele disse algo que a gente não tinha pensado. E aí, então, a gente agrega a história. Tem uma coisa que é um reforço, que eu acho interessante, e que eu fui ver também no episódio da Ayn Rand. E aí você vê muita Ayn Rand aqui, nesse início do Adam Smith, no episódio A Virtude do Egoísmo. Né? Eu acho interessante reparar, e eu não tinha lido esse pedaço do Adam Smith, que da mesma maneira que Ayn Rand, o Adam Smith vai fazer a comparação do ser humano com as outras espécies. E no meu livro também, eu também faço a comparação do ser humano com as outras espécies. Por que eu gosto tanto disso e por que eu fiz isso também? E fiz isso sem perceber que estava fazendo. Então eu acho que tem uma coisa, né, que são os autores que partem do Aristóteles, são autores da sobrevivência. Os autores que partem de Platão são autores que partem da existência. Aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, aquilo que eu acho que está nas estrelas, que a gente tem que caminhar para as estrelas. São os existenciais, os existencialistas, né? As pessoas que partem da existência para depois vir para a sobrevivência. O Adam Smith, você vê que é um cara que é aristotélico, que ele parte da sobrevivência, e aí eu diria que a existência é a melhoria da qualidade da sobrevivência que você chega na existência. Você não consegue chegar na existência sem a melhoria da sobrevivência. Quando você aposta na existência, você simplesmente pode acabar com a sobrevivência e não ter nada. Então, Adam Smith é um cara que vai falar de divisão do trabalho, vai falar da produção de tesoura, vai falar da produção de agulha, né? Vai falar da produção de tecido. É um cara que está preocupado em fazer o seguinte: como é que a gente vive melhor? Como é que as coisas funcionam melhor? O que eu faço para que a gente tenha uma sociedade melhor? É aristotélico. E aí ele vai fazer uma comparação, né, que a cooperação não existe nas outras espécies, do ponto de vista organizado. Claro que quando você vê lá uma caçada de leões, tem uma cooperação ali para caçar os leões. Então você tem, em algum momento, em alguma situação, você tem a cooperação das formigas, das abelhas, né? Mas é uma cooperação genética. Não é isso que ele diz, mas é uma cooperação genética. Vamos pegar aqui o texto dele. Ele diz o seguinte: na sociedade civilizada, ela fica todo o tempo necessitando de cooperação e assistência de grandes multidões. Em quase todas as outras raças de animais, cada indivíduo, quando chega à idade adulta, passa a ser inteiramente independente em seu estado natural. Não tem necessidade de assistência de nenhuma outra criatura. Há uma cooperação, né? E aí eu diria que eu não concordo 100% com ele, apesar de ele dizer aqui mais na frente, né? Há uma cooperação, mas é uma cooperação uma cooperação de DNA. É uma cooperação que já tem um instinto definido antes de nascer. E o ser humano tem uma cooperação progressiva. O ser humano tem uma cooperação progressiva. Agora,
O que eu quero chamar a atenção é, não vi isso no Harari, não vi isso no Walter Longo, estou vendo isso no Adam Smith e vi isso na Ayn Rand quando comentei para o Resumo Cast. A comparação com as outras espécies. Ou seja, você quer falar da essência humana, e para você poder falar da essência humana, você tem que fazer uma separação com os outros animais, senão você não está falando da essência humana. O que nós temos diferente dos outros animais? Porque a gente vai olhar para o quê? A gente tem que fazer um comparativo, né? Ciência, ela tem a ver com comparação, né? E recorrência, o tempo todo. Eu comparo conceitos, eu comparo fatos, né? Eu comparo fatos recorrentes e eu comparo conceitos para ver se são iguais. A ideia de, por exemplo, conhecimento é uma coisa da essência, e eu não posso então falar sociedade do conhecimento, porque é algo da essência. Então, quando a pessoa traz a questão da... Então, isso é uma coisa interessante. Quando a pessoa traz um comparativo com as outras espécies, é sintoma, primeiro, que ele está trabalhando com Aristóteles, de maneira geral. Não estou dizendo que outros não possam trabalhar, que sejam platônicos, mas é mais comum que venham os aristotélicos, porque ele está partindo do princípio do que é o ser humano, da essência do ser humano. E aí você vai trabalhar com esse comparativo. Então, o que ele está dizendo? E aí ele está falando, nós cooperamos. O ser humano precisa da cooperação. Ele é escravo da cooperação. Não é que nem a aranha que tem aqui na janela do meu escritório, que fica no cantinho, do lado de fora, e que ela não precisa de ninguém. Ela sozinha resolve o seu problema. Ela faz a teia, fica esperando e fica ali. Ela passa, eu já vi a mãe dela, agora já está na segunda geração, ela passa a geração e vai virar outra e acabou. Ela não precisa de ninguém, né? Então, outras espécies vivas, tem outras que são mais sociais. Então, o que eu acho que é interessante para a gente aproveitar, né, é a demanda que existe para definir a essência do ser humano da comparação com as outras espécies. A nossa escola fez essa comparação no momento em que a gente diz a nossa espécie cresce demograficamente. E ela cresce demograficamente porque ela tem a cooperação progressiva. E aí a gente pode trazer alguma coisa do Adam Smith. A cooperação progressiva, a cooperação que nós temos, ela não é estática, ela é progressiva. Conforme a gente vai aumentando a complexidade, a gente vai tendo a necessidade de fazer uma cooperação progressiva. Quanto mais cooperação você consegue estabelecer na sociedade, né, mais próspera pode ser a sociedade e vice-versa. Então, quando a gente aumenta a população, a gente vai reduzindo, vai aumentando a necessidade da cooperação, porque você tem muito mais problemas para serem resolvidos, e aí então você precisa ampliar essa divisão de trocas. E por aí a gente vai. O que vocês dizem? Bom, pessoal, se você quiser participar das leituras bimodais, me manda um zap e diz, Nipô, quero participar das leituras bimodais. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. E aí eu te dou as dicas, tá bom? Forte abraço.